O cavaleiro em eterna regressão. Capítulo 4. O coração da besta. Todo o exército, reunir-se. Quarto esquadrão, reunir-se. O chamado do líder do esquadrão ressoou em frente aos quartéis. Um dia cheio de realizações começava a chegar ao fim. Já era fim de tarde, com o sol começando a se pôr no oeste. Em termos simples, isso não é algo que você pode aprender apenas com o corpo. Então praticar por 100 dias é inútil, mas considerando que você conseguiu aprender tanto através do treinamento, é difícil dizer que você não tem talento, certo? Enquanto se moviam seguindo o chamado do líder da esquadrão, Ren falou seriamente, algo incomum para ele. É mesmo? Encrid apenas retrucou. Contar a verdade a Ren sobre o que aconteceu seria difícil de acreditar, e mesmo que fosse incrível, seria problemático. E se a história se espalhasse? Talvez fosse. Se realmente fosse uma bênção divina, mas se qualquer ligeiro infortúnio ocorresse, Encrid enfrentaria um inquisidor. E o que de bom poderia resultar de um encontro com aqueles inquisidores? No melhor dos casos, ele seria queimado na fogueira, mas no pior, uma sessão de tortura o aguardaria. Ninguém quer ser pregado e ter suas unhas arrancadas. Encrid não era uma exceção. Durante seus dias de mercenário, ele viu muitos acusados injustamente de heresia. Ele até ajudou alguns deles secretamente. As pessoas geralmente acabavam zombando, dizendo que ele poderia muito bem se suicidar. Era tão perigoso, mas ele fazia isso de qualquer forma porque era a coisa certa a fazer. Se não o fizesse, não haveria razão para viver como espadachim. Qual é a desse olhar? Você parece completamente desagradável. Encontrou uma barra de ouro ou algo assim. Está planejando escapar hoje. Você sabe que é ruim fazer isso sozinho, certo? Uma barra de ouro. Ele havia obtido algo melhor do que isso. Cale a boca e vamos. Era hora de se mover, já que a ordem de reunião havia sido emitida. Encrid limpou grosseiramente o suor da testa com a manga. Colocar um capacete agora provavelmente resultaria em um cheiro horrível, mas ele não podia simplesmente ir ao riacho se limpar nessa situação. Ren, ao lado dele, nem parecia suar. Que tipo de treinamento faz alguém assim? Encrid pertencia à quarta esquadra. Ele se moveu para a posição de sua esquadra. Isso vai funcionar. Aprender isso em um dia era impossível, mas ele havia aprendido alguns truques graças a ser esfaqueado até a morte. Vamos! O líder da esquadra gritou. Venceremos! O líder da esquadra era um homem inofensivo e complacente. Ele era uma pessoa que seguia ordens de cima sem questionar. Os portões para o campo de batalha estavam prestes a se abrir novamente. Enquanto o sol se punha no oeste e o crepúsculo se instalava, seu coração tremia. Por quê? Encrid se perguntou. A resposta veio rapidamente. Medo. Ele foi esfaqueado até a morte 3 vezes. Aquela dor, aquele atordoamento, não parecia algo com o qual se pudesse acostumar, não importa quantas vezes acontecesse. Encrid acariciou seu pescoço. Ele queimava, embora não houvesse ferida, como se ele tivesse engolido uma lâmina. Por quê? Sente que não pode manter a cabeça. Ren sussurrou ao lado dele. Controle-se. Isso é um campo de batalha. Encrid deu um passo à frente quando o comando avançar todas as tropas foi dado. Ren acompanhou seus passos ao lado dele. A tensão endurece o corpo. Não te ensinei a não ser assim. Ele estava certo, e isso era o que era irritante. O coração de uma besta. Dizem que poucos podem aprender isso, mesmo que sejam ensinados. Ele reprimiu seu coração palpitante e regulou sua respiração para combinar com seus passos. Sim, faça assim. Vamos sobreviver hoje também. Sonhando alto, capitão. Ouvindo as palavras de Ren, Encrid decidiu não falar sobre querer ser um cavaleiro se morresse novamente hoje. Era o campo de batalha novamente. O início do combate corpo a corpo. O mesmo dia passava novamente. Para Encrid, era a 4ª vez no mesmo dia. Ele desistiu de impedir que seu escudo se partisse. Qual era o ponto de um escudo? Bloquear a espada, lança ou machado do inimigo, não para guardá-lo para uso posterior. Nesse caso, seus pensamentos eram longos. De repente, algo passou zunindo na frente dele. Sem nem soltar um grunhido,
Ele se inclinou para trás e empurrou o escudo para frente. Força encheu involuntariamente seu corpo. Bang! A lança que vinha atingiu a borda do escudo. Foi por pouco. Ele escapou por muito pouco. Seu ombro esquerdo ardia. Era uma lança. Um golpe poderoso. O inimigo puxou a lança para trás e investiu novamente. Normalmente, seu corpo teria permanecido rígido. Então ele teria bloqueado rigidamente novamente, levando a uma crise contínua. Mas sua mente se acalmou. Graças a isso, ele pôde ver a lança. Era metade da velocidade da estocada que o matara. Então, não havia razão para ele não poder desviar dela. Ele observou a ponta da lança até o último momento e então apenas inclinou a cabeça. Soas! A lança roçou o lado de seu capacete. Foi um truque que ele nunca havia realizado antes em sua vida. O coração de uma besta não se excita facilmente. Fazer apenas um pequeno movimento para desviar deu-lhe um pouco de lazer no campo de batalha. O lazer da mente também lhe proporcionou uma nova perspectiva. Os olhos de Encrid captaram o espaço entre o capacete e a couraça da pessoa que havia arremessado a lança. Era apenas um vislumbre da linha do maxilar, não uma lacuna ampla. Mas também não era estreita. Era o suficiente para uma lâmina passar. Ele empurrou sua espada para cima. Não era necessária nenhuma habilidade significativa. Tudo. De baixo para cima, a lâmina cortou o queixo pela garganta. Gurgle. O inimigo cuspiu sangue e pedaços de sua língua cortada. Um golpe explorando uma lacuna não requer grande força. Encrid, ao se lembrar disso, recordou-se do que seu instrutor de esgrima uma vez disse. Se você pode evitar o ataque de um oponente com movimento mínimo, o que segue se torna mais fácil. Era uma escola de esgrima bastante cara, mas não havia muito ensinado. Mesmo aquelas poucas coisas que foram ensinadas, Encrid uma vez as considerou como absurdas. Valia o dinheiro. Um desses absurdos tornou-se realidade. O movimento curto de evasão e ataque foi eficaz. Ele empurrou o abdômen do inimigo com o pé e puxou a espada. O sangue jorrou mais profusamente do buraco criado sob o maxilar e o inimigo desabou para trás. Desgraçado! Outro atacou por trás. Encrid não ofegou nem reagiu precipitadamente. 6 passos. Encrid mediu os passos entre ele e o inimigo e ergueu a espada, puxando as correias fixas no antebraço esquerdo. Clinkle, clinkle. Soas. Clinkle, clinkle. Depois de puxar 2 vezes, as correias fixas foram cortadas. Enrolar o antebraço com correias para manter o escudo no lugar era um truque que ele aprendeu para a sobrevivência. Dessa forma, mesmo no meio do combate corpo a corpo, o escudo dificilmente seria perdido. Mas agora era desnecessário. O inimigo avançou e Encrid lançou seu escudo. Bang! O inimigo que empunhava a lança, surpreendido pelo escudo que voava repentinamente, recuou as mãos. Naturalmente, a lança em suas mãos também recuou, diminuindo seu ritmo. O amplo escudo, embora apenas por um momento, foi suficiente para obscurecer a visão do inimigo. Tendo jogado o escudo, Encrid deu 2 grandes passos para a esquerda enquanto a visão do inimigo estava obscurecida. O capacete tinha o objetivo de proteger a cabeça, mas restringia a visão periférica. Encrid já havia experimentado o desaparecimento súbito de um inimigo bem diante dele várias vezes. Ele utilizou esse truque para enganar os olhos do inimigo, abaixando-se e virando o oponente como se estivesse apoiando e empurrando-o por baixo. Ele havia usado o mesmo movimento no primeiro dia em que morreu. Desta vez, ele o executou de forma mais limpa. À direita do inimigo. Antes de atacar, Encrid observou as mãos do inimigo. A parte frontal do longo eixo da lança estava na mão esquerda, a mão direita atrás dela. Era uma indicação de que ele era destro. Coisas que normalmente não seriam perceptíveis agora estavam visíveis. A calma proporcionava uma nova perspectiva. Esses eram truques ocasionalmente usados em pequenas escaramuças ou duelos, mas difíceis de aplicar no caos do combate corpo a corpo. Eram insights adquiridos ao sobreviver como mercenário. Um lanceiro destro encontra dificuldade em balançar a lança para a direita. O inimigo, bloqueado pelo escudo, virou a cabeça freneticamente para a esquerda e para a direita. Ele estava assustado. Compreensível.
já que o oponente à sua frente desapareceu de repente. Logo, os olhos do inimigo encontraram Encrid novamente. Enquanto o inimigo virava a cabeça de um lado para o outro, Encrid cortou diagonalmente por trás da cabeça do inimigo em direção ao peito. Tec! A armadura do inimigo era do tipo que protegia a parte de trás do pescoço. A fina camada de couro sobre o tecido grosso impediu que seu pescoço fosse completamente cortado. A lâmina ficou semi-enterrada na parte de trás do pescoço. Argue, argue, ah! Os olhos do inimigo estavam visíveis. Eram olhos arregalados de choque. Seus olhos estavam redondos. Sangue escorria do pescoço meio cortado. Mesmo com o pescoço meio cortado, o lanceiro instintivamente balançou sua lança. O eixo da lança atingiu levemente o ombro direito de Encrid. Não houve impacto. O homem já estava meio morto, e o ângulo de movimento dificultava que ele colocasse força no eixo da lança. Encrid puxou a espada. Cruz. Deve ter ficado preso em um osso, exigindo bastante força. Carne e sangue grudaram na lâmina retirada. Encrid olhou para a situação no campo de batalha e pegou um escudo com um canto lascado do chão. Agora ele tinha essa folga. Funciona. Era muito fácil. Normalmente, não se consegue mostrar nem metade da habilidade no campo de batalha. Como alguém poderia se mover como de costume no meio de uma luta de vida ou morte? Às vezes, há aqueles que ficam ainda mais loucos, mas a maioria entra em pânico. Até sua terceira morte, Encrid era o mesmo, mas agora as coisas estavam um pouco diferentes. Vai funcionar. Aquela estocada parecia valer a pena tentar. O que Encrid fez não mudou o curso do campo de batalha. Era apenas um soldado que lutava um pouco melhor. Não houve mudança na situação, mas foi uma mudança significativa para Encrid pessoalmente. Depois de derrubar alguns soldados inimigos. Argue. Bel caiu de novo. Um momento de lazer permitiu que ele se recuperasse. Você está bem? Malditas pedras aqui. Era uma planície seca. Não era incomum que pedras se projetassem. No entanto, Bel tropeçou nos próprios pés. Então Bel foi o tolo por cair. Fique alerta. Encrid pegou a mão de Bel e o puxou. Graças a você, sobrevivi. Encrid não afrouxou seu aperto na mão de Bel. Solte minha mão. Os olhos de Bel estavam visíveis sob o capacete meio rachado, manchado de sangue. O flash foi uma flecha, e essa flecha perfurou a cabeça de Bel. Encrid já havia visto isso antes, mas no caos da batalha, notar uma flecha vindo era difícil. Era uma tarefa incrivelmente difícil. Encrid tentou puxar a mão que segurava. Bel cambaleou, perdendo o equilíbrio, mas conseguiu se firmar ao exercer força. Tec! Sua cabeça explodiu. Uma flecha voou e destruiu a cabeça de Bel. Sangue espirrou na couraça. Assim que Encrid viu a cabeça de Bel estourar, ele abaixou a cabeça. Voxox! Algo passou por cima de sua cabeça. Deve ter sido uma flecha. Uma flecha cravou no cadáver de um aliado morto atrás dele. Você rezou para a deusa da sorte antes de vir. A voz de Ren foi ouvida logo após ele se esquivar. Ele não conseguiu proteger a cabeça de Bel, mas salvou a própria. Claro, mesmo que não tivesse, Ren teria salvado ele. Foi a mesma situação até na quarta tentativa. Algo assim. Ele respondeu vagamente, e Ren deu uma risadinha. Seus dentes eram visíveis através do capacete. Ren era um garoto bonito na aparência, mas seu discurso e ações eram insuportavelmente ásperos. Certo. Dizem que o arqueiro que atirou essas flechas é chamado de Mamilo do Falcão ou algo assim. Então vou encontrá-lo. Reze mais 10 vezes para a deusa por mim. Se você morrer no caminho, eu rezo por você também. Então, estou grato. Não se esqueça disso. Ren bateu no peito esquerdo com o cabo da espada e voltou para a batalha, para pegar o olho ou garra do falcão. Esperando que pudesse perguntar a Ren à noite se ele conseguiu matar o arqueiro que disparou aquelas flechas, Encrid acenou com a cabeça enquanto Ren desaparecia na briga. Onde Ren desapareceu, tanto aliados quanto inimigos se aglomeraram, fechando as lacunas. À medida que o espaço se estreitava, Encrid julgou que o fluxo do campo de batalha não era muito favorável. Ele já havia experimentado isso 3 vezes. Os aliados estavam sendo empurrados de volta,
Mas havia apenas uma coisa a fazer: sobreviver. Encrid sentiu uma excitação estranha envolvê-lo. Não demoraria muito até ele encontrar aquele soldado habilidoso novamente. Logo, esse momento se tornou realidade. Aquela estocada visava sua cabeça mais uma vez. Em vez de desviar, Encrid empurrou sua própria lâmina em direção à lâmina que se aproximava. Tig, tig, tig. Faíscas voaram no ar. Encrid trocou olhares com o inimigo. Você bloqueou isso. Como se perguntasse com os olhos. Você é bastante habilidoso. O inimigo falou e estocou sua espada novamente. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes. A primeira foi bloqueada com o escudo, a segunda desviada rolando para o lado, e a terceira contra-atacada balançando a espada ao contrário. A lâmina de curto alcance de Encrid cortou apenas o ar, e no momento em que o inimigo retirou o braço, algo atingiu as costas de Encrid por trás. Tec! Ag! Um grito escapou involuntariamente, que ele conteve. Então outra estocada veio. Deliberadamente, mudando seu peso para frente, ele tentou rolar para frente como se estivesse caindo. A intenção foi boa, mas o timing estava errado. Tumb! A lâmina perfurou a clavícula ao lado de seu pescoço. Parecia como se um ferro quente tivesse sido enfiado na carne e no osso. Ag! Ele não conseguiu nem gritar de tanta dor. Quando estendeu a mão para agarrar a lâmina embutida, o oponente rapidamente a retirou. A lâmina, talvez bem afiada durante a manutenção de rotina, era extremamente afiada. Retirar a espada trouxe uma dor ainda mais excruciante. A dor foi tão intensa que clareou sua visão. Encrid cerrou os dentes e se virou. Ele viu um grande soldado inimigo parado desajeitadamente, segurando um porrete. Isso deve ter sido o que atingiu suas costas. Misericórdia! O homem que o matou 3 vezes disse isso enquanto posicionava verticalmente sua espada para um golpe. Esse foi o fim. Seus olhos se fecharam. A escuridão se infiltrou à sua frente. Clang, clang, clang. O som de uma concha batendo em uma panela ecoou novamente. A 5ª vez. Droga! Parecia viável. O que é a 5ª vez? Ren perguntou ao seu lado. Tem insetos nas botas? Enquanto Encrid falava, ele se levantava. Ele havia morrido novamente, mas havia aprendido algo. Não, foi a lição que ele pagou com moedas de ouro nas escolas de esgrima. Nada funciona na primeira vez. Então o que deveria ser feito? Se não for em uma, então em 10. Se não em 10, então 100 tentativas funcionariam. Normalmente, uma morte teria sido o fim. Felizmente, Encrid poderia repetir isso indefinidamente.